Boa noite a todos, eu sou o Jorge e vou dar sequência nas vídeos aqui de MVC. Eu vou destacar um exemplo aqui hoje. O Adalberto, ele me fez uma pergunta aqui no meu canal. Eu vou responder ela aqui para ele aqui, ó. Ele fala que está acompanhando meu canal, que está mais acostumado com Java e gostaria de fazer dois comentários. O primeiro dele é o seguinte: o método destrói, quando você diz que é sobrecarga, overload, na verdade é sobrescrita, override. E o segundo é sobre o método de destruir lá, que eu usei o free and new. E ele me pergunta, ele fala do free, porque eu não usei o free, e me pergunta se usar o free and new está correto. Eu vou mostrar para você aqui, Adalberto. É o seguinte: o free, ele tira o objeto de memória. E o free and new, ele tira o objeto de memória e seta new para ele. Então, eu fiz um exemplo aqui ele estava com o free and new, eu passei o free. É questão de boa prática de você usar o free ou o free and new. Então, nesse nosso projeto aqui, eu não precisava usar o free and new, você podia usar só o free. Porque se eu tivesse que fazer uma validação para verificar se a instância estava new ou não, eu precisaria dar o free and new, que aí eu ia destruir o objeto e passar a new para ela. Então, no nosso caso aqui, eu poderia usar o free em tudo. É questão de boa prática e decidir o que você quer fazer no projeto. Eu uso o free and new nos meus projetos, mas não quer dizer que sempre eu vou usar. Então, se você levar no bom senso que esse projeto nosso aqui poderia usar só o free, sim, a gente não verificou aqui em lugar nenhum uma variável de objeto. Então, no nosso caso aqui, poderia ser o free em tudo. Mas lembrando que é questão de boa prática, você decide o que você quer fazer. Se você quiser usar o free ou o free and new, depende do que você quer fazer. Só para destacar aqui, eu deixei aqui escrito, ó. Olha só, a diferença entre o free e o free and new é que o free você vai chamar a variável .free, e o free and new ele é uma função que ele vai o quê? Ele vai usar o free e vai setar new. Entendeu? Então é questão de você... A sua pergunta aí, o free and new é errado? Não, não é errado. Eu vou te mostrar na prática que não é errado usar o free and new, mas é questão de você decidir. No meu principal aqui, ó, eu uso esse cara aqui, ó, initialize report memory looks on shutdown true. Isso aqui significa o seguinte: se tiver algum objeto no meu projeto que ele não foi destruído, ele vai mandar uma mensagem para mim. Ele vai apresentar uma mensagem me falando que o objeto não foi destruído. Um exemplo, se eu comentar aqui agora, o controlador. Eu criei o controlador aqui, ó. Se eu não destruir ele, o que acontece? Ele vai dar um erro de memória. Aqui agora, ele me deu um erro de memória, tá vendo? Falando o quê? O controlador não foi destruído. E como o controlador não foi destruído, dentro dele também tem um objeto model que também não foi destruído. Então ficou bem tranquilo para você entender aqui. Agora, eu vou mudar aqui, ó. Vou tirar o free and new e vou passar o free. Ok, Roberto? O uso do free é muito interessante. Eu usei o free and new lá, vou usar o free aqui agora, você viu aqui. Então, no nosso caso aqui, eu não precisava usar o free and new, usei por escolha, mas usando o free também funciona. E lembrando que a diferença entre eles é questão que o free and new ele destrói o objeto e põe new nessa variável aqui para mim. Ok? Aí a outra colocação que você falou aí, no meu controlador aqui, o override. Eu estou gravando a aula há pouco tempo, na minha pronúncia aqui eu pronunciei errado, falei que é sobrecarga. Não é sobrecarga. O override, ele é sobrepor, ele é sobrescrita mesmo. Você me corrigiu aí, eu errei na minha pronúncia. Como eu estou gravando o vídeo há pouco tempo, eu falei nesse ponto e estou fazendo a correção. Então o override aqui, ó, ele é uma diretiva e com ele eu consigo mudar o comportamento do meu método da classe Py.
Entendeu? Então, o destroy meu aqui, ó, o Delphi, o default, quando eu uso a classe aqui, ele é de tComponent. Então, eu coloquei o override aqui, porque dentro da classe tComponent tem um destroy lá. Então, eu usei o mesmo destroy e passei o override, porque eu vou destruir o meu modelo e depois vai fazer o override na classe, vai, por herança na classe pai, destruir os que tiverem lá. Eu poderia usar o free também, vocês podem ver aqui, eu poderia usar o free, ponto free. Questão meramente de escolha, de boas práticas, você escolhe, que vai funcionar normal. E no Delphi, como ele não tem o garbage collection, igual eu fiz aqui, quando eu comentei aqui, então ele vai dar um erro. E eu, no meu form principal aqui, ó, eu coloquei o report memory looks on shutdown. Então o que acontece? Para true. Então, se eu não destruir, ele vai mandar a mensagem. Eu coloquei isso aqui de propósito para poder vocês verem que eu estou criando um objeto destruindo. Então, espero ter respondido sua pergunta nesse ponto aqui. Voltando de novo aqui ao override. Aqui, o override é uma diretiva que é sobrescrita fazendo a correção. Teria também, para mim usar o override, o meu método na classe Py tem que estar com a diretiva virtual. Teria também o overload, que eu falei errado aqui, que eu falei sobrecarga, por isso que eu vou explicar o overload. O overload é o seguinte, é quando eu quero ter um método com o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes. Eu vou ler um texto aqui que está mais completo para explicar. O overload é o seguinte, é utilizado quando você quer declarar mais de um método, procedure ou função com o mesmo nome. Então, o que irá diferenciar a qual método você está se referindo serão os parâmetros, tanto da quantidade quanto no tipo, não o nome. Mas você pode ter um sem parâmetro e outro com parâmetro. Ok? Então, só para... Voltando aqui no Delphi de novo, se eu tivesse um método aqui, por exemplo, com o nome obter, eu poderia colocar o obter aqui, ó. Ctrl Z aqui, Ctrl C aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai me dar erro, ó. Eu vou colocar aqui a ID, código, né? Integer. Então você pode ver que o Delphi me deu um erro aqui, porque eu tenho dois métodos com o mesmo nome. Então ele não aceita. Para ele poder aceitar, eu tenho que fazer a sobrecarga lá. Overload. Você vai ver aqui que ele vai aceitar fazer isso aqui agora, ó. Ele não dá mais erro. Se eu der Ctrl Shift C aqui e compilar o projeto, ele não vai me dar erro. No caso aqui, eu vou compilar de novo. Vou te explicar uma coisa aqui muito legal aqui, ó. Ele deu um warning, tá vendo, pessoal? Ele está falando que eu tenho um método lá, obter lá, um indefinido. Então é o seguinte, aí esses warning aqui, eu não vou entrar nesse ponto do warning agora, porque não faz sentido. Mas, por exemplo, o overload é uma sobrecarga onde eu posso ter um método com o mesmo nome, com parâmetros diferentes. Eu posso ter com parâmetros e sem parâmetros. Não é o foco do momento eu usar o overload. Eu estou explicando porque eu sem querer ali, eu falei que o overload, aliás, eu falei que o override era sobrecarga, e ele lá me pontuou e eu estou fazendo a correção aqui que, sem querer, eu falei sobrecarga, mas corrigindo é sobrescrita. Entendeu, pessoal? Eu fiz essa vídeo aqui explicando porque é muito importante entender esses conceitos, que é primordial para trabalhar em POO. Só para videoaula que dá uma sequência, no formulário aqui de cadastro de cliente, eu fiz aqui, eu coloquei aqui o dbgrid aqui, ó. Eu coloquei a propriedade dele draw style como gradiente, ele fica mais bonitinho. E eu vim aqui, ó, vou fazer novamente aqui para vocês entenderem, que eu já tinha feito, já vou fazer de novo, só para todo mundo entender. Eu vou vir aqui, new field, vou colocar o mesmo field do banco de dados, eu sei que ele é um inteiro, e o field type dele data. Vou criar de novo outro nome, ele é string,
field type data. Aqui, ó, ensinar um macete aqui, ó. Ele tem o field name, eu não posso alterar, mas o field label eu posso colocar formatado e nome. Essa propriedade aqui, o display wide, é os 40 caracteres que eu posso ter lá. Se eu vier aqui agora, adicionar o cara no grid, ele já vai vir formatado para mim. Se eu compilar o projeto aqui, ó, ele trouxe formatado para mim e bonitinho, né? É isso aí, pessoal. Hoje eu espero ter respondido, ajudado o Adalberto aqui na pergunta que ele me fez. Muito interessante. Muito obrigado, Adalberto. Eu errei na hora que eu pronunciei lá a diretiva override. Eu falei que é uma sobrecarga. Não é, é sobrepor, ela é sobrescrita. Aí eu expliquei lá. Então, pessoal, aqui eu vou finalizando a videoaula. E um grande abraço a todos.